E aí, gente, na aula de hoje a gente vai finalizar o módulo 1, aula 7, e depois eu vou explicar um pouco mais como é que vai ser os outros módulos, módulo 2 e módulo 3. No final do vídeo você vai entender um pouco mais como é que vai ser daqui por diante nesse nosso curso de Python básico para análise de dados. Então, até agora, a gente já fez muita coisa no Python. A gente já viu as variáveis, a gente viu também estrutura de dados com listas e tuplas. Agora a gente vai falar um pouco sobre funções. E eu te pergunto, você sabe o que é funções? Você sabe realmente o que é funções? Se a gente for olhar pelo Google e tudo mais, funções significa, sendo bem resumido, bem resumido, uma relação entre duas variáveis, entre dois conjuntos de dados e ou também uma regra para encontrar um valor, são diversas informações, tá? Vamos aqui entender um pouco mais sobre esse conceito matemático de funções. Então vamos lá, gente. Lá no ensino médio, né, na parte da matemática, o que é que você deve ter visto, né? Espero. Você viu isso aqui, ó, f de x, certo? Que é igual a, por exemplo, x mais 2, tá? Isso é uma função, tá certo? E o que a gente viu muito, certo, na matemática é que esse x, ele é um valor, tá bom? Por exemplo, se x for igual a 1, o que é que vai acontecer? Certo? F, errando aqui. F vai ser igual a 1 mais, opa, isso fez vezes. 1 mais 2, que vai dar igual a 3, certo? Agora, vamos dar um exemplo que eu mude esse x para 5 e x igual a 10. O que é que vai acontecer agora? Eu vou só pegar a mesma função que eu já criei antes e vou aplicar, certo? Apenas alterando o x, aonde vai ser 5 mais 2 e aqui 10, ó, 10 mais 2. Aqui vai dar igual a 7 e aqui vai dar igual a 12. Se ficou confuso, você não conseguiu compreender como é que funcionam funções, de forma matemática, vamos tentar fazer aqui um exemplo prático. Aí você até exercita também a sua matemática. Vamos pensar no seguinte problema, certo? Vou colocar aqui. A Uber paga para o motorista da seguinte forma por corrida. Quatro, assim, né? R$ 4 pelo serviço. Ou seja, se o cara for Uber, ele ganha R$ 4 pelo serviço dele, certo? Ele está atuando como Uber. R$ 3 por km. Aí vem a pergunta: quanto, certo? Aqui, quanto será o valor de uma corrida de 10 quilômetros? Tem até um aluno que é Uber, não é bem assim não, é que eles ganham, mas vamos fazer o seguinte. Pronto. Esse aqui é o nosso problema, certo? Beleza? Como é que a gente representa isso de uma forma de função? Eu preciso encontrar o valor, certo? E como é que eu vou escrever isso aqui em forma de função? F
de x é igual a 3x mais 4, certo? Eu não sei esse valor. Então, para que eu possa descobrir esse valor, ele vai impactar exatamente de acordo com a minha quilometragem, porque o valor de R$ 4 já é fixo. Então, vai ser sobre isso aqui. Então, para eu descobrir esse valor, eu vou ter que fazer dessa forma, certo? De uma forma também mais didática, como é que eu posso fazer? Vamos imaginar que eu preciso descobrir o preço. F é o preço. Só que o preço, ele vai ser impactado pela distância. Então, eu vou colocar aqui um D, certo? Igual a 3D mais 4, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer agora? P, eu já disse que é 10, o valor da distância, não foi? Então, vai ficar agora igual a 3 vezes 10 mais 4. Então, quando P, né, aonde D é igual a 10, eu vou ter um valor de quanto? 3 vezes 10, 30, mais 4, 34. Ou seja, como a distância foi 10 quilômetros, o valor a ser cobrado, né, pela corrida é de R$ 34. Isso é uma função. Isso é como se utiliza uma função. Na programação é da mesma forma. Eu vou mostrar para você que não muda, tá bom? O conceito é o mesmo. Então, não tenha medo da matemática. Matemática é muito interessante, desde que a gente esteja disposto a compreendê-la também e a se esforçar, porque isso a gente aprende com exercícios. Como eu falei, quando a gente vai para a programação, a lógica funciona do mesmo jeito, certo? Porque a gente só vai trocar a pasta da matemática por código. E na programação, a gente usa essa função, né, usa as funções como um bloco de código que a gente sempre utiliza várias vezes para executar uma tarefa. Ou seja, tem uma lógica, né, uma lógica dentro desse código e a gente repete ela, certo? No Python já tem essas funções. O Python, inclusive, já tem algumas funções prontas. Por exemplo, eu tenho a função print, certo? Que eu posso colocar o quê? Ó? Print A. Então, a função print, ela já vai fazer. Eu não preciso dar um comando. Coloque na tela o caractere A. Eu coloco só print A e ele já faz isso automaticamente. Uma outra função que a gente também tem no Python é a função input, certo? Que faz o quê? Ela pede que eu digite algo. E aí ela retorna o que eu digitei em formato de string, tá bom? Existe também outra função, que é a função len, certo? Se eu colocar ela aqui, ó, ela vai fazer a leitura de caracteres. Se eu colocar, por exemplo, o meu nome, Bruno, 5, tá bom? O que acontece agora também, eu também posso fazer dessa forma, uma forma interessante também de utilizar input, dentro da função len, eu coloquei a função input, tá? Mas é só uma forma interessante também de utilizar a função len, certo? E eu vou passar agora para que vocês consigam perceber como funções não é um bicho de sete cabeças.
tá certo? Então, fique aí e vamos comigo nessa. No Python, para a gente fazer uma função, eu preciso utilizar def. Def significa definir. Estou definindo uma função. Eu vou colocar aqui, por exemplo, soma, aonde eu vou utilizar A e B. Tá bom? Dois pontos, enter, return, o quê? A mais B. Tá bom? E aí, o que foi que eu acabei de fazer aqui, pessoal, para que vocês consigam compreender, certo? Def, como eu falei, é definir. Soma aqui é o nome da função, tá? Soma é o nome da função. A e B a gente coloca aqui como os parâmetros. São os parâmetros da função A e B. E aqui indica, né, os dois pontos que eu fiz um bloco, tá? Bloqueei aqui a minha função. Se eu fizer aqui, ó, pronto. Esse é o meu bloco de função. Eu indentei, né, obrigatório dentro do Python. Return é a forma de devolver o resultado da função, certo? Para que ela consiga operar de forma correta. E aqui eu vou registrar a minha função. Eu vou criar aqui um código aonde eu vou fazer o quê? Minha variável é resultado, que é igual a soma. Olha só aqui, ó, def soma A e B. Eu não criei minha função soma? E eu vou colocar o quê? Qual é o meu primeiro parâmetro? 2. Qual é o meu segundo parâmetro? 3. Certo? Eu fiz aqui, mas não sabe já que a soma é o retorno, né, dos parâmetros A e B, sendo que o retorno é a soma desses dois parâmetros. Então, eu vou vir aqui agora, vou printar o resultado. Print, certo? O quê? Não eu vou colocar soma, eu vou colocar resultado, que é a minha variável. Quando der Ctrl Enter, ele vai trazer aqui o resultado. Esperar carregar aqui. Pronto. 5, tá? Então, você pode perceber. Eu defini aqui a minha função soma, utilizando os parâmetros A e parâmetro B, aonde no retorno, o que é que eu vou fazer com esses dois parâmetros? Eu irei somá-los. A mais B. E no meu resultado, eu vou puxar aqui, que é a minha variável resultado. O que é que a minha variável resultado pede ou faz? Ela utiliza a função soma para somar os valores 2 e 3. E aqui no print, eu vou printar a minha variável, o resultado do que, é que essa minha variável traz. E como eu expliquei, a função ela serve para que a gente possa reaproveitar o código em vez de ficar digitando várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, se eu quisesse sempre calcular o dobro de um número, tá? Como é que eu ia fazer? Dobro igual a 5, certo? Vezes 2. Print dobro. 10. Aí, se eu quisesse um outro, agora o dobro de 7, eu ia ter que editar aí 14. Aí entra a função. Eu venho em definir, a minha função vai ser dobro, ou a gente pode utilizar de uma forma mais de boa prática, calcular underline dobro, certo? E aí eu vou inserir aqui, ó, número.
tá? Enter, return, número vezes 2, tá bom? Venho aqui no código e coloco agora o quê? Dobro 10. Perdão, calcular dobro 10, 20. Como se também eu colocasse, ó, calcular dobro 5 e calcular dobro 7. Os dois exemplos que a gente fez anteriormente, certo? Só lembrando que ele não vai fazer dessa forma. Para a gente conseguir, a gente vai ter que print função. Só lembrando que quando a gente vai utilizar aqui no Google Colab e tudo mais, a gente tem sempre que colocar o print para que consiga colocar um abaixo do outro. Senão ele vai sempre subscrevendo para o último código digitado. Aí print, calcular 7. 20, 10, 14. Tá? Então eu não tive que perder a minha regra, a minha lógica, né? Qual é a minha lógica? Número vezes 2. Eu só criei a minha função e toda vez que eu precisar calcular o dobro de um número, eu só chamo a minha função e trago aqui. Um ponto interessante que é bom explicar é quando eu vou criar uma função, certo? Eu insiro os meus parâmetros. Qual é o meu parâmetro aqui, ó? Número, certo? E quando eu vou chamar a minha função, o valor que está dentro da minha função é argumento, tá bom? Então, aí uma linguagem, um conceito mais técnico para que, caso vocês leiam algum livro, como, por exemplo, o livro que eu estou indicando, né, que eu estou fazendo o curso, né, com muita base, esse foca, esse livro aqui, né, estou usando aqui o de Ruído, não está focando muito, mas usando esse livro aqui, Python, certo? Direto ao ponto, o meu colega Estevão Fonseca, estou usando esse livro para a gente ter uma base aqui de referência bibliográfica que a gente consiga fazer, certo? E é muito importante, pessoal, a gente também entender a diferença de return para print, certo? Por exemplo, def mostrar mensagem, dois pontos, print, olá, tá? Você percebeu, ó, ele não vai trazer aqui, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que seria utilizando o return. E vou mostrar a diferença do uso de um para o outro. Def ver mensagem, tá? Mostrar uma diferença prática aqui para vocês, tá bom? Nesse caso, eu vou puxar aqui, né, texto igual a variável, mostrar mensagem, print, texto, ponto, upper, certo? Argumento aqui, ele vai dar erro, que não há nenhum objeto a ser atribuído para o método upper. Agora eu vou trocar aqui, em vez de mostrar, eu vou trocar para
ver mensagem. Ele conseguiu. Por quê? Porque ele conseguiu, Bruno. De forma bem resumida, bem prática, o que acontece quando a gente usa print e a gente usa o return? O print, ele só vai printar uma informação na tela. A função dele é essa. A do return já é diferente. Ele devolve um valor para o programa, para aquele código que você está construindo. E ele armazena aquele valor que ele retornou, tá bom? Por isso que quando eu utilizei aqui o método upper para deixar todas as letras maiúsculas, ele conseguiu fazer essa diferenciação. Agora, pessoal, a gente vai também utilizar as funções para fazer testes lógicos. É possível também fazer com funções. E aí, um teste lógico que existe em vários locais, a questão de permissão para dirigir, que é o que, pessoal? Regra dirigir. E aí eu vou colocar qual parâmetro? Idade, certo? Como é que vai ser? If se idade for maior ou igual a 18, ele vai retornar para o programa o quê, pessoal? Pode dirigir. Com aspas, simples mesmo. Tá certo? Agora, se não for else, se não, ele retorna o quê para o programa? Não pode dirigir. Pronto. Já criei aqui a minha função. Já defini a minha função. E aí eu vou fazer aqui dois testes, certo? Vamos fazer um teste, print, regra dirigir, aonde o argumento é 15 anos, e outro aonde regra dirigir, que o argumento é 18, 20 anos. Para o primeiro argumento, ele fez o quê? Não pode dirigir, porque 15 é menor que 18. E para o segundo, 20. Sem a função, o que é que a gente teria que fazer? Teria que colocar talvez um input, pedir para ele colocar e toda vez utilizar essa forma, certo? Então, alterar aqui no código. Isso serve muito para quando a gente vai fazer alguma alteração de regra de negócio, de a pessoa não pode entrar na empresa XY por tanta coisa. Então a gente consegue fazer essa alteração diretamente na função. E a função serve muito para puxar essa regra de alterações, tá bom? Então a gente utiliza o mesmo código, a gente reutiliza esse código, eu posso puxar essa função em diversos sentidos, em diversos momentos, tá bom? Por exemplo, se eu tenho aí eu vou dar esse exemplo, vamos supor que eu tenha algum site onde eu só permito que as pessoas acessem com determinada idade. Então, eu posso inserir essa regra de idade, onde a pessoa precisa confirmar que tem tal idade para poder utilizar, e toda vez que eu for construir o meu código, eu não preciso escrever a regra, eu só chamo a minha função. Outra coisa importante de falar sobre funções é que a gente também consegue, por meio delas, criar parâmetros, como é que eu posso dizer essa palavra, já determinados, certo? Então eu posso já deixar claro quais são os retornos que eu pretendo que a minha função traga. Então eu posso já determinar, já deixar fixo um valor padrão para o meu parâmetro. Por exemplo, seleção, certo? E aí, como é que isso vai ficar? Então, já ia colocando aqui o print. F
Aí o que é que eu vou inserir aqui? O meu parâmetro, nome. Criei a minha função, tá? Aí eu vou te mostrar das seguintes formas. Eu vou colocar aqui só a função, sem nenhum argumento, e vou colocar aqui agora a função com o argumento Bento. Como você pode perceber, dentro do retorno aqui, eu só tive só olá, visitante, porque eu já deixei padrão aqui, tá certo? Como também o do Bento, tá bom? Isso é muito importante para deixar a função mais bem estruturada e evitar algum tipo de erro ou que ela não traga alguma coisa, tá? Como o nome, por exemplo. Ainda falando sobre a questão dos parâmetros e tudo mais, tem uma coisa que é importante a gente falar, que é a ordem dos parâmetros. Tá aqui, calcular juros composto. Ah, ó, juro composto, como é que ele é? O montante, né, o dinheiro, o montante, né, dos juros é o capital vezes a taxa dos juros elevada ao tempo que você vai deixar lá, beleza? Vamos fazer isso aqui no Python. Def juros. Inclusive, eu até acredito que o Theo Cal já fez até um exemplo como esse. Quando eu estava vendo o curso dele de Python, acho que ele fez isso. Capital, taxa, tempo. Beleza? Return. Como é que era lá o cálculo? Ah, capital vezes um mais taxa elevado ao tempo. Se não me engano, acho que é isso, né? Foi isso. Só que aqui o elevado é vezes. Pronto. É. Elevado no Python não é assim, tá, pessoal? Eu escrevi errado. Elevado no Python é vezes. Beleza? Pronto. Gravei aqui a minha função. E aí eu vou print juros. Aí, se eu digitar aqui, ó, 1000, 0,13 por 3, ele vai calcular, certo? Viu aqui, né? 1.400, 1.452,89. Beleza? Show. Agora, vamos inverter isso aqui, ó. Juros. E eu vou colocar, no lugar de 1000, vou botar 3. Eu vou manter a taxa no mesmo canto. E no lugar do tempo, eu vou colocar, ó, 1000. E olha aqui, ó, que já está dizendo, ó, certo? Deu totalmente diferente. Bruno, como é que eu posso fazer para isso não dar problema? Uma das formas que você pode fazer é essa daqui, pessoal. Juros composto. E eu botar aqui, ó, capital é igual a 1000, taxa é igual a 0,13 e o meu tempo é igual a quê?
ao quê? 3, que foi o tempo que a gente colocou lá no começo. Olha só. A primeira regra daqui deu certinha com a última, porque a gente já fixou os nossos parâmetros. Tá? Um ponto muito importante de falar que alterando essa ordem pode dar problema sim, tá certo? Outra coisa importante da gente falar quando a gente fala de funções. É possível a gente fazer múltiplos retornos dentro da função. Como é que a gente poderia fazer isso? Def calcular múltiplos. E aí, como é que vai ser aqui? Só botar número 1, número 2. Na construção da função, eu vou colocar duas formas que eu quero que me traga esses dois números. Eu vou colocar aqui uma soma, botar melhor, vou colocar uma divisão e vou querer o quê? Certo? N1 vai ser dividido por N2. Beleza? E eu vou querer agora multiplicar. Então, ficar todo mundo na mesma ordem. Dividir e multiplicar. Aonde N1 vezes N2. Certo? Retorne. Qual vai ser o retorno aqui? Dividir e multiplicar. Show? Criei aqui minha função. Agora, o que é que eu vou passar aqui? Resultado. Vou mudar aqui, vou ficar usando as mesmas variáveis. Calculando. Beleza? Aí eu vou passar aqui, ó, que é igual a calcular múltiplos, aonde eu vou inserir 10 e 2. Beleza? 10 é o N1, 2 é o N2. Beleza? Print. Calculando múltiplos. Certo? Opa. Print. Calculando. 5 e 20. Por quê? 10 dividido por 2 vai dar 5. E 10 vezes 2, 20. Tá bom? Então, para mostrar que tem como nas funções eu colocar mais de um retorno, certo? Sobre os meus argumentos que eu estou colocando aqui. E para a gente, acho que para a aula não ficar tão extensa, acho que já estou aqui acho que quase uma hora gravando, eu vou mostrar em relação aqui ao escopo das variáveis, certo? Por exemplo, vou mostrar para vocês. Que def, escopo, beleza? Dois pontos. Minha variável vai ser x igual a 10, beleza? Retorno x. Pronto. Criei, certo? Se eu colocar aqui escopo, ele só existe dentro da função, beleza? Dois pontos e retorna 10. Agora, eu não disse que x é igual a 10? X não está definido, porque x, a minha variável x, só acontece dentro da minha função. Não tem como eu acessá-la aqui, ó. Se eu botar print x,
não vai funcionar. Agora, se eu colocar print escopo, ele trouxe, certo? X igual a 10. Então, fora da função, essa variável aqui, a x, ela não está definida e ela não existe de forma alguma. Tá bom, pessoal? Pessoal, por fim, né, por último, inclusive eu estou regravando essa parte porque eu desliguei a gravação e esqueci de pontuar um ponto. Esqueci de pontuar um ponto. Esqueci de falar sobre algo tão interessante na área de dados que é a docstrings, que é documentar a tua função. Caso a tua função faça tenha alguma lógica muito específica, muito é, como é que eu posso dizer? Uma lógica muito própria, né? Então, que nem todo mundo consiga compreender, você pode documentar isso na tua função. Por exemplo, eu quero def subtrair A e B. Vou até fazer melhor. Eu vou pegar aqui, ó, pegar essa função aqui, ó, juros composto, certo? O que é essa juro composto, certo? Como aqui, ela essa função realiza o cálculo de juros composto, onde o cálculo é valor do capital vezes um mais valor da taxa, colocar aqui entre parênteses, né? Para ficar mais elevado ao período de investimento, colocar assim, certo? E aí, três aspas, tá? A gente pode tanto fazer assim, ou pode colocar assim também. E aí, uma forma da gente conseguir visualizar isso aqui é help, aí eu coloco o quê, ó? Juros composto. O que eu posso fazer aqui? Com o help, ó, ele vai me trazer a explicação. Juros composto. Vai me dizer aqui quais são os meus parâmetros, né, da minha função. Essa função realiza o cálculo de juros composto, onde o cálculo é valor do capital vezes um mais valor da taxa elevado ao período de investimento, certo? Então, a gente aqui consegue também documentar a nossa função. Isso é algo muito importante na área de dados, deixar documentado, principalmente se você fizer cálculos, como é que eu posso dizer, complexos. E isso é algo que é muito importante também, pessoal, porque a função, existe uma boa prática dentro de programação, é que a função ela tem que fazer uma coisa só. Não adianta eu colocar várias coisas na função. Por exemplo, converter, preciso converter o arquivo, unificar o arquivo e duplicar o arquivo. Não, eu tenho que ter uma função converter. Essa função vai converter o arquivo. Eu vou ter uma que eu vou unificar e depois uma que eu vou duplicar. Então, eu vou ter três funções. Não é bacana você juntar essas funções, porque além do teu código ficar muito, muito complexo de leitura, de também de fazer algum tipo de manutenção, não é uma boa prática, somente quando a gente fala de código limpo, tudo mais, de arquitetura. Então é muito importante. Existe até, deixa eu até pegar aqui o livro do que ele fala, né? O Uncle Bob, né? No Código Limpo ele ensina, certo? Eu, inclusive lendo, tinha até lido isso aqui, né?
Quando eu li o livro do Estevão, foi uma coisa que eu lembrei. Faça apenas uma coisa. As funções devem fazer uma coisa e deve fazê-las bem, certo, pessoal? E devem fazer apenas ela. Ou seja, faça uma coisa só. Faça ela bem e faça apenas ela. Não tente fazer outras coisas, não tente criar uma função para resolver todos os teus problemas, todas as tuas necessidades lógicas de negócio, tá bom? Então é isso que eu queria passar também. Lembrei e voltei para passar isso. E é isso, gente. Eu quis trazer aí um pouco de funções para que vocês consigam compreender como é que elas funcionam dentro do Python. Se tiver ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. É um assunto que eu até aqui para manter as aulas todas as semanas, eu posso deixar passar alguma coisa, mas se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Mais uma vez, eu gostaria de divulgar aqui a comunidade Python Ceará, né? PugCE, Python Users Group, certo? Também queria divulgar aqui o livro do meu amigo, certo? O Estevão, Python direto ao ponto, o Estevão Fonseca. É um livro que eu tenho utilizado para fazer um referencial teórico, ou o livro que eu utilizei como referencial teórico da aula, dessa aula agora, aula 7, tá bom? E como é que vai ser os próximos módulos? A partir da próxima semana, no módulo 2, a gente vai falar um pouco mais sobre pandas, certo? Sobre pandas, a biblioteca pandas, que é uma biblioteca das mais utilizadas quando a gente fala de análise de dados. E também vamos navegar um pouco também, talvez, sobre NumPy, Matplotlib. As bibliotecas, eu não vou dizer quais são que a gente vai utilizar agora no curso, porque eu vou ver ainda qual vai ser o nosso projeto de análise de dados, tá? Nosso mini projeto que no final do curso nós vamos entregar um projeto para que vocês que estão assistindo, estão acompanhando, consigam fazer, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima semana. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que se você está gostando do curso, está gostando desse material, quiser me apoiar, é só fazer aí o Pix, né? Tem a chave Pix aí vou colocar a chave Pix aí no vídeo, vai estar sobre o vídeo todo, né? Como eu coloquei. Então, fique aí à vontade, caso você queira, certo? Me ajudar aí com esse curso, me apoiar. E tamo junto, até a próxima. Até a próxima. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.